Olá, queridos, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês, senhoras e senhores? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos tratar sobre um dos temas mais importantes do cristianismo. E por que não dizer o mais importante? O cristianismo, sem essa doutrina que eu vou apresentar para vocês agora, não existe. Simplesmente não é cristianismo. E eu estou falando da Trindade. A doutrina da Trindade. E eu começo logo com esta pergunta. A doutrina da Trindade, ela pode ser defendida na Bíblia corretamente? Apesar de, eu vou logo dizer, não existir a palavra Trindade na Bíblia, mas a pergunta é: podemos defender a doutrina da Trindade de forma correta a partir da Bíblia Sagrada? Pois bem, este tema que nós vamos trabalhar da agora por diante, ok, queridos? E eu quero já dizer para vocês que eu vou trabalhar a doutrina da Trindade apenas no Novo Testamento. Esqueçamos o Antigo Testamento, ok? Eu vou trabalhar a doutrina da Trindade apenas no Novo Testamento. E vamos começar por Mateus 28, 19, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos começar aqui, queridos. Nós sabemos que há aqueles que negam a doutrina da Trindade, negam que haja uma Trindade, e um dos seus argumentos é que eles começam a dizer que não existe a palavra Trindade. Mas não precisa, ok, queridos? Uma doutrina, necessariamente, ela não depende do vocábulo, mas sim do espírito, da alma. Então, a palavra Trindade, ela não existe na Bíblia Sagrada. Porém, a ideia trinitariana, o espírito trinitariano existe. E vamos começar aqui, a analisar. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai. Aqui nós vamos começar por o nome. No hebraico é Hashem. O nome em questão aqui, amigos, é o tetragrama Yud-Hei Vav-Hei. Então, quando Jesus disse assim, batizando-os em o nome, ele tinha em foco o nome inefável, o nome impronunciável, o nome que os judeus evitam pronunciar. O nome que aparece no Antigo Testamento, que é grafado por 4 letras, Yud-Hei Vav-Hei. Então, guardem bem isso em mente. Quando Jesus diz, batizando-os em o nome, ok? Eu quero só lhe dizer que no original grego não está em o nome, mas está em o nome, noma, porque tem um artigo que precede. Então não está aqui qualquer nome, mas está um nome específico. Por isso, o original grego, eu vou ler bem aqui para vocês aqui. Tá noma, em o nome, grego, eis onoma, em o nome. Aí prossegue, tu patros, do pai, kai tu, riu, do filho, kai tu, hagiu, pneumatos, e do Espírito Santo. Então vamos chamar a tua atenção o seguinte, o nome aqui, ele pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ok, queridos? O tetragrama Yud-Hei Vav-Hei, o nome de Deus, o nome inefável, incomparável, ele é pertinente, ele pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então entendamos que Jesus está dizendo, batizando-os em o nome, Yud-Hei Vav-Hei. Este nome, o nome de Deus, é o nome que pertence ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo. Logo, apenas a divindade, somente o Deus único, é o detentor do tetragrama. Repito, apenas o Deus único, apenas o Deus criador dos céus e da terra é o detentor, é chamado de Yahvé. Então, o que Cristo está dizendo aqui é exatamente isso, invocando o nome divino, o nome inefável para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Logo, o que nós temos aqui, ainda que não temos a palavra Trindade, mas o que nós temos aqui é claramente e exposta de forma muito clara a divindade compartilhada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O que o autor, Mateus, que escreveu este evangelho, está pretendendo ensinar-nos é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um Deus único. O nome, no hebraico, Hashem, o nome inefável, o tetragrama, Yud-Hei Vav-Hei, ele pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então nós temos a primeira ocorrência direta do que nós poderíamos chamar e chamamos de Trindade. O batismo ele é efetuado em o nome este do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nome este, Yud-Hei Vav-Hei, este nome é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, queridos? Então nós vamos aqui partir para a segunda ocorrência. A segunda ocorrência que nós usamos para substanciar ou dar base para a doutrina da Trindade está em 1 João 5,7. Eu quero ler aqui para os amados. 1 João 5,7 que diz, pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Vejam bem, aqui não está dizendo que os três são uma pessoa, mas está dizendo que os três são um Deus. Aqui nós temos não somente o claro ensino de que na divindade única, no Deus único, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, como também nós temos aqui este ensino, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos. Nós não podemos confundir o Pai com o Filho e nem o Filho com o Espírito Santo. Mas nós não podemos crer que são três deuses, conforme de forma equivocada, eu posso até dizer muitos trinitaristas, apesar de eles dizerem que são trinitaristas, mas quando são convidados a explicar como se entende a Trindade, então eles explicam Deus de forma física. Eles explicam que no mínimo há dois tronos no céu, um ocupado pelo Pai fisicamente e outro ocupado pelo Filho fisicamente. Então, no mínimo, os trinitaristas, quando vão explicar, eles dizem que fisicamente o Filho está sentado à direita do Pai, que é visto também fisicamente. Meus irmãos, isto é um equívoco, isto é uma forma distorcida de se ensinar a Trindade. Conforme dizia Orígenes e Santo Agostinho, nós não podemos pensar em Deus de forma física. Pensar que Deus tem um corpo, pensar que Deus tem uma forma palpável, pensar que a natureza de Deus é física, na verdade é não conhecer a Deus. Não, nós não podemos imaginar que Deus é um ser físico. Nós não podemos imaginar que Deus está localizado. Deus, ele preenche todas as coisas, os céus e a terra. Diz Isaías de forma metafórica que os céus é o trono de Deus e a terra é o escabelo de seus pés. Então veja que com isso Isaías está descrevendo
a onipotência, a onipresença de Deus. Deus está em todo lugar e ao mesmo tempo, e em todos os tempos. Para Deus não há passado e nem futuro. Para Deus tudo é agora. Porque Deus ele não está no passado e nem no futuro, ele está no agora. Para Deus tudo é agora, queridos. Para Deus, repito, tudo acontece agora. Só para que você tenha uma ideia, a minha vida, a nossa vida, a vida do mundo, diante de Deus, ela é vista do começo ao fim. Porque para Ele não existe passado e nem futuro, apenas o agora. Todas as coisas, diz Paulo, estão nuas e patentes diante de Deus. É este o Deus que a Bíblia descreve. Um Deus que não é localizado. Um Deus que não está sujeito ao tempo. Um Deus que não tem origem e nem tem fim. O Deus eterno. E este atributo da eternidade, ele é exclusivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas veja, queridos, quando se pensar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não pense em termos físicos, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Espírito. Deus é Espírito. João 4:24. Deus é Espírito. Isso é uma verdade tanto para o Pai, como para o Filho e como para o Espírito Santo. Você quer ver como isto é uma verdade tanto para o Pai, como para o Filho, como para o Espírito Santo? Eu vou te provar que Jesus é Espírito. Eu vou lhe provar. Na natureza de Jesus, na natureza, ele é Espírito. Eu vou lhe mostrar bem aqui. Segundo os Coríntios, capítulo 3, vamos ver aqui, versículos 16 em diante. Quando, porém, algum deles se converterem ao Senhor, e Paulo tinha em mente aqui o Senhor Jesus Cristo, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Ok, queridos? O Senhor é o Espírito. Vou repetir. O Senhor é o Espírito. Ok? Então aqui ele está dizendo que o Senhor, que é Jesus, é o Espírito. Ao mesmo tempo, o Espírito também é o Senhor. E onde está o Espírito do Senhor? Veja agora a distinção que Paulo faz entre Espírito e Senhor. Aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto ou desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito, o Senhor. Repito, como que pelo Espírito, o Senhor. Então, queridos, este atributo da invisibilidade, da imaterialidade, esse Deus que em João 4:24 ele é chamado Deus é Espírito, Deus não é um Espírito, não é isso que está dizendo, Deus é Espírito, ou seja, Deus é imaterial, é totalmente imaterial. Este atributo ele é inerente e apenas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ok, queridos? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, voltando aqui para a passagem de 1 João 5,7, porque há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então, repetindo, são um Deus. Aqui o autor defende tanto o trinitarismo como o monoteísmo judaico. O trinitarismo, a doutrina da Trindade, quando ela é exposta biblicamente falando e corretamente, ela não contradiz o monoteísmo judaico. E eu vou, mais uma vez, lhe provar isso. Quando Jesus Cristo, ou os autores do Novo Testamento, viam Jesus Cristo no Antigo Testamento, eles chamam Jesus Cristo de Senhor, Deus. A ideia de que Jesus Cristo é o anjo do Senhor e que o anjo do Senhor não é Deus, mas é o Filho, essa ideia não é bíblica. Eu não estou dizendo que é uma heresia, sempre digo isso, mas não é bíblica.
Pelo menos corretamente, não. Ok? Quando os autores do Novo Testamento querem falar de Jesus no Antigo Testamento, eles sempre descrevem Jesus Cristo como o mesmo Senhor que aparece nas páginas do Antigo Testamento. Isso é muito fácil de eu lhe provar. Judas capítulo 1 e versículo 5. Olha o que Judas diz aqui. Ó. Judas 1, 5. Judas capítulo 1 e versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aí você pergunta, professor Nathaniel, o Senhor aqui em questão é o Jeová do Antigo Testamento. Quem tirou o pessoal lá da terra do Egito por mão de Moisés foi o Deus Pai. Eu lhe pergunto, o autor está dizendo que foi o Deus Pai? O autor está dizendo o Senhor. E só lembrando para você, Paulo diz que para nós, todavia, há um só Senhor, Jesus Cristo. Ok? Eu quero só lhe lembrar o seguinte. A palavra Senhor, que no grego é Kyrios, aqui em Judas, todas as vezes que Judas fala no Senhor, ele está se referindo a Jesus Cristo. E por isso que eu estou lhe dizendo que o Senhor aqui em questão, que é Deus, obviamente, que é o Deus que criou todas as coisas, o Senhor que Judas está dizendo que resgatou o povo do Egito, o Senhor que Judas está falando aqui é Jesus Cristo, que é o mesmo Deus, o mesmo Senhor apresentado nas páginas do Antigo Testamento. E eu vou lhe provar como o Senhor aqui em questão é Jesus. Vamos começar aqui. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Aí vamos começar aqui do versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira menção que o autor Judas faz aqui, quando ele usa a palavra Senhor, ele usa em conexão a Jesus Cristo. Olha o que ele diz? Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único. Veja que Judas diz a mesma coisa que Paulo. Para nós, todavia, há um só Senhor. Então prossegue Judas. E negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor aqui? É Jesus Cristo. Mas vamos ver outra ocorrência da palavra Senhor. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu todos os que não creram. Então, se mais atrás o Senhor é Jesus Cristo, obviamente o Senhor aqui que resgatou o povo do Egito é Jesus Cristo. Ok, queridos? Basta essa citação para eu te convencer que o Senhor aqui que resgatou o povo do Egito, na visão de Judas, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, quando os autores do Novo Testamento fazem referência a Jesus no Antigo Testamento, eles não o descrevem como anjo, como príncipe do exército do Senhor. O anjo, ele é um anjo. Quando eles fazem menção a Jesus Cristo, eles identificam Jesus com o Senhor onipotente, com o Deus Todo-Poderoso, com o El Shaddai do Antigo Testamento, porque não há outro Senhor. O Senhor do Antigo Testamento é o mesmo Senhor do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Espírito do Senhor do Antigo Testamento é o mesmo Espírito de Cristo do Novo Testamento. Ok, queridos? Então vamos prosseguir. 1 João 5,7, alguns argumentar, mas não tem nos melhores manuscritos, isso apareceu apenas no quarto século. E daí? Qual é o problema? Qual é o problema de não existir nos manuscritos mais antigos? 1 João 5,7, que diz, há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes três são um. E daí? Qual é o problema? Isso não contraria o que estamos lendo. Contraria? Não contraria. Jesus Cristo, eu quero só ler aqui para vocês aqui, ó. O que nós lemos em 1 João 5,7 é a mesma coisa que eu vou ler para vocês, ainda que não se mencione
o Espírito Santo, mas a natureza é a mesma. Ó. João 10:30, se não me falha a memória. Ok, o que diz aqui, ó. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus Cristo não está dizendo que é o Pai. Ele está dizendo que ele e o Pai são um. Um que? Um Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus. E aqui eu incluo o Espírito Santo. Professor, mas o Espírito Santo não está incluído. Você que pensa. Não existe Deus sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é eterno em Deus, como também é eterno no Filho. E eu vou lhe provar isso. Prove, professor. Vou lhe provar como o Espírito é eterno. Não existe três eternos separados. Existe três, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam um eterno só. E eu vou lhe provar. Hebreus. O que diz aqui? Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. E vamos aqui. Hebreus 9, 14. Olha o que diz aqui. Vamos aqui se não estiver errado. E muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Veja que aqui o Espírito Santo é chamado de Espírito Eterno. Não pode o Espírito Santo ser eterno à parte do Pai e do Filho. O Espírito Santo, ele é eterno no Pai. O Espírito Santo, ele é eterno no Filho. Logo, nunca houve um tempo em que o Filho existisse que não tivesse o Espírito Santo. Assim como também é verdade que nunca houve um tempo em que o Pai existisse que o Filho não existisse no Pai. Por isso é que Jesus diz, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Da mesma forma, Jesus poderia dizer, o Espírito Santo está em mim e eu estou no Espírito Santo. Quando João ali em capítulo 1 diz, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus e o Logos era Deus, você pode dizer, não professor, mas ali só está o Pai e o Filho. Quem te disse isso? Ali ele não está dizendo, no princípio era o Pai, ou melhor, vamos lá entender. Veja que o autor não está dizendo, no princípio era o Logos, e o Logos estava com o Pai, e o Logos era o Pai. Porque se ele dissesse assim, no princípio era o Logos, e o Logos estava com o Pai, e o Logos era o Pai, aí nós teríamos que abandonar a Trindade. Aí sim, o ensino de que o Filho é o Pai teria fundamento. Só que ele não diz assim, ó, no princípio era o Logos, e o Logos estava com o Pai, e o Logos era o Pai. Ele não diz isso. Ele diz assim, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, tradução literal do grego, e Deus era o Logos. Então nós temos Deus. Deus é a natureza. Deus é o ser, é o todo. Deus é Espírito, é o incriado. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Mas não podemos dizer que o Espírito Santo é o Pai, nem que o Pai é o Filho. Certamente temos que preservar a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não podemos também dizer que ali em João capítulo 1, versículo 1, está em foco apenas o Pai e o Filho. Não. Ali está em foco a Trindade. Mais uma vez eu vou lhe provar. Existiu algum tempo em que Deus não tinha o Espírito Santo? Não existiu, porque em Hebreus 9,14 diz que o Espírito é eterno. Logo, se o Espírito é eterno, e o que é eterno? É aquele que não tem começo e nem tem fim. Eterno é aquele que não tem origem, que não tem um ponto de partida. Logo, se o Espírito Santo é eterno, então, quando o autor diz no princípio era o Verbo, o Espírito estava no Verbo, e o Verbo estava com Deus, assim como o Verbo estava com Deus ou em Deus, o Espírito também estava no Verbo e com o Verbo e em Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então é a mesma coisa de eu dizer, no princípio era o Espírito Santo. O Espírito Santo estava com Deus, e o Espírito era Deus. Professor, isso é uma distorção. Quem lhe disse? O Espírito não é Deus? Então eu posso muito bem fazer essa leitura. No princípio era o Espírito.
O Espírito estava com Deus e o Espírito era Deus. E quem lhe disse que o Filho, o Senhor, não é chamado de Espírito? É só ler lá em 2 Coríntios 3, 16 a 18. Ora, o Senhor, e ele está falando do Senhor Jesus, o Senhor é o Espírito. Aí depois ele faz distinção. E onde está o Espírito do Senhor, então há liberdade. Queridos, isto é a doutrina da Trindade. Foi assim que Tertuliano entendeu. Tertuliano ele foi o primeiro grande expositor de forma muito clara sobre a Trindade. Ainda que seja verdade que antes de Tertuliano, por exemplo, Irineu de Leão, Hipólito de Roma, Justino Marte, quem mais? Policarpo. Todos esses homens antes de Tertuliano, eles defendiam a Trindade, eles não usavam a palavra Trindade, mas certamente eles faziam distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ensinavam, ao mesmo tempo que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E ensinavam que não existe três deuses, apenas um Deus. Então, coube a Tertuliano, com a sua teologia latina, ali no 2º para o 3º século, usar na Igreja Ocidental pela primeira vez o termo Trindade. No Oriente, quem primeiro usou o termo Trindade, que era ali paralelo a Tertuliano, foi Atenágoras. Atenágoras, ele foi o primeiro no Oriente, até onde se sabe, usar a palavra Trindade. Então, no Oriente, nós temos Atenágora, que dizem até que ele usou antes de Tertuliano, não tenho certeza. Certo é que eles eram paralelos. No Oriente, nós temos Atenágoras, usando o termo Trindade, pela primeira vez no Oriente. E no Ocidente, nós temos Tertuliano. Certo é que houve um alinhamento, vamos dizer, houve, na verdade, uma comunicação entre os escritos de Tertuliano e os escritos de Atenágoras. Não foi em vão que eles usaram a mesma palavra. Tertuliano falou da Trindade na língua latina e Atenágoras falou da Trindade no grego. Ok, queridos? Então, a doutrina da Trindade, ela não é antibíblica, como muitos dizem, e de forma muito equivocada. Então, repito, João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e Deus era o Logos. Eu vou ler bem aqui no grego para os senhores. O texto grego, e vou fazer a tradução literal mesmo do texto. O que diz? En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Ou seja, en arche, na origem ou no princípio, en hologos, era o Logos, kai hologos, e o Logos, en prostonteon, estava com Deus, ou estava junto de Deus. Kai theos en hologos, e Deus era o Logos. Essa é a tradução literal do texto, ok, queridos? Bem verdade que geralmente se traduz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não vai alterar. Se botar no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, de forma nenhuma vai alterar para o que se lê assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo. Não altera, queridos. Não altera. Não adianta ir para a gramática, tal, não altera. Continua o Logos sendo visto com Deus. Não importa se nós dizemos, e Deus era Logos, ou se o Logos era Deus. Vai dar na mesma. Ok? 2 Coríntios 13, 14. Nós temos aqui mais uma menção à Trindade. Lembrando que não temos a palavra Trindade, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Porém, as passagens que eu estou lendo para os senhores mostram que a Trindade é uma realidade. 2 Coríntios 13, 14. Olha o que diz aqui. Treze, 14. 2 Coríntios 13, 14. Vamos ver aqui. 2 Coríntios 13, 14. Deixa eu ver se eu não estou errando aqui, né?
Vou pegar aqui outra Bíblia aqui que eu estou tendo uma certa dificuldade em encontrar nessa aqui. 2 Coríntios 13, 14. Olha o que diz aqui. Se bem que aqui está 13, 13. Foi o que eu anotei errado. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Ok, queridos? Era eu que estava lendo errado. Lendo versículo demais. Vou citando. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então nós temos aqui primeiro, Senhor Jesus Cristo, depois nós temos Deus, depois nós temos Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A graça, ela é do Senhor Jesus Cristo. O amor é de Deus e a comunhão é do Espírito Santo. Mas eu quero lhe dizer que a graça, o amor e a comunhão, ela procede do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, meus irmãos? Ela procede do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aqui 3 pessoas distintas, mas não entenda que distinto é separado. Em Deus não se fala de separação. Não se pode pensar em Deus de forma separada. Pode-se pensar em distinções dentro do único Deus, mas separação não. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse sem o Filho ou sem o Espírito Santo. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Nunca houve, repito, queridos, um tempo em que o Pai existia, que o Espírito não existia. Lembre-se, Hebreus 9,14 diz que o Espírito é eterno. Logo, se o Espírito é eterno e Jesus Cristo é eterno, porque a Bíblia também diz isso, então nós podemos dizer que o Pai estava no Filho, assim como o Espírito estava no Filho. O Pai estava no Filho, ou o Filho estava no Pai, assim como o Espírito estava no Filho. O Espírito Santo estava no Pai, assim como o Filho estava no Pai. Pai, Filho e Espírito Santo formam um Deus único. Há apenas um eterno. Há apenas um Deus, queridos. Professor, mas nos explique. Nas páginas do Antigo Testamento é ensinado que o Pai, ele nunca foi visto, mas o Filho era visto. É ensinado que nas páginas do Antigo Testamento o Filho se manifestava como anjo do Senhor. Isso não é verdade. O Filho de Deus, ele é tão invisível, assim dizia Orígenes e Agostinho. O Filho de Deus, ele é espírito, da mesma forma que o Pai é espírito. O Filho é invisível, assim como o Pai é invisível. O Filho é imaterial, assim como o Pai é imaterial. O Filho é eterno, assim como o Pai é eterno. O Filho é imensurável, assim como o Pai é imensurável. Todos os atributos do Pai estão no Filho e no Espírito Santo. Não é verdade que o Pai é invisível e que o Filho é visível. Apesar de que isso foi desenvolvido com base no anjo do Senhor, de que o anjo do Senhor no Antigo Testamento era o Filho. Não é. O anjo do Senhor, ele não pode ser o Filho. Primeiro que não existe apenas um anjo do Senhor. Segundo, esse argumento de dizer que o Pai é invisível, mas o Filho é visível e ele era quem aparecia, isso não tem base nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Professor, então Deus não era visto no Antigo Testamento? Nunca foi. Na sua essência, não. Na sua essência, não. Você quer saber qual foi a primeira vez que Deus foi visto pelos homens? Você quer saber? Vamos aqui para João 1,18. Olha o que João diz. Vou aqui ler para os senhores aqui. Vamos aqui por ordem. No princípio era Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Vamos lá. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Agora vamos aqui para o versículo 14. E o Logos se fez carne. O Logos fez carne, e o Logos é Deus. Não esqueça. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. O original grego diz claramente assim, e o Logos fez carne e tabernaculou entre
nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja que este Logos, que é Deus, ele se fez carne. Olha o versículo 18 aqui. Ninguém, diz João, jamais viu Deus. O Deus único, o Deus unigênito, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Veja essa declaração, que eu vou chamar de bombástica, do Evangelho de João. Ninguém jamais viu a Deus. Professor, mas Moisés viu a Deus. Não, ele viu uma certa criatura, ou ele teve visões, mas Deus mesmo na sua essência, de forma alguma, jamais ele foi visto por ser humano. Jamais Deus se materializou. Jamais. Repito, no Antigo Testamento, jamais Deus se materializou. Jamais Deus foi apalpado, meus amigos. Jamais Deus foi visto. Jamais. E veja a declaração aqui de João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Será que o autor que escreveu isso aqui, ele não conhecia? O Antigo Testamento ele conhecia. Então, se ele diz que ninguém viu a Deus, é porque ninguém jamais viu a Deus. Agora, o que ele diz? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, veja que ele está falando aqui do Filho, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, a primeira vez que Deus único, o Pai, Deus, a primeira vez que Deus, o Pai, foi visto, foi tocado, foi manifestado, foi na encarnação do Filho. Quando o raio do sol, eu estou usando uma metáfora, iluminou aqui na terra, ou seja, quando do Pai procedeu o Filho, o Espírito de Espírito, eterno de eterno, Deus de Deus, quando ele se encarnou, quando ele foi gerado, quando Maria deu à luz, quando o Filho nasceu, então ali Deus pela primeira vez foi tocado. Repito, quando nasceu Jesus Cristo, que era Deus encarnado, pela primeira vez os anjos viram a Deus. Pela primeira vez a criação contemplou Deus. Pela primeira vez Deus poderia e estava sendo tocado. Era a primeira vez, meus irmãos, que Deus estava se revelando, se materializando. Pela primeira vez Deus estava sendo visto. Isso é tão verdade que João aqui está dizendo, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ele está falando do Filho, que está no seio do Pai, este o revelou. Quando revelou? Quando da encarnação. Então antes, Deus não tinha sido revelado para ninguém. E 1 Timóteo 3,16, olha o que diz lá. Timóteo 3,16, olha o que diz Paulo aqui. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aqui, essa tradução diz assim, essa versão, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Outros textos, até mesmo do grego, traz, grande é o mistério da fé. Deus foi revelado ou manifestado na carne. Então, Paulo aqui está falando de Deus. Deus foi revelado, foi manifestado na carne. Irmãos, pela primeira vez a criação pôde ver Deus. Pela primeira vez, Deus foi visto, foi revelado na encarnação do Filho. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Tu não crês que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? Crê pelo menos por causa das mesmas obras. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem as faz. Não crês tu que o Pai está no Filho e que o Filho está no Pai? Crê pelo menos por causa das mesmas obras. Repito, não podemos cair no erro do unicismo, dizer que o Pai é o Filho e que o Filho é o Pai. Não é isso que Jesus está dizendo, mas o que ele está dizendo é que Deus, o Pai, o Eterno, o Criador de todas as coisas, o Pai, pela primeira vez, ele foi contemplado. Só podemos ver Deus, só podemos ver o Pai no Filho e por meio do Filho.
O Filho é a imagem do Pai, é a glória de Deus. É por meio do Filho e somente no Filho que o Pai é visto, queridos. Não procure Deus fisicamente antes de Jesus, que você não vai encontrar. Não procure também o Filho numa manifestação física antes da cruz, porque você não vai encontrar. O Filho só pode ser também contemplado na encarnação. Repito, o Filho só pode ser visto na encarnação, assim como Deus só pode ser contemplado na encarnação. Prossigamos, queridos. Efésios 4, 4 a 6, eu quero ler para os senhores. Olha o que nos diz Efésios, Paulo. O que ele diz aqui? Há somente um corpo e um espírito, olha o monoteísmo dele aqui, um espírito. Como também foste chamados numa só esperança. Veja que Paulo elenca sempre unidade, da vossa vocação. Há um só Senhor, e esse Senhor é Jesus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mais uma vez aqui nós temos a Trindade. Não temos a palavra Trindade, mas o Espírito Trinitariano está aqui. Porque ele menciona o Espírito, o Filho e o Pai. E não adianta você dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Não é. Paulo jamais diz isso. É o mesmo Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus. O único Deus que é manifestado no Antigo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Senhor das páginas do Antigo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus, o único Deus. De Deuteronômio 6,4 que diz, no hebraico diz assim, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Erá. Traduzido é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Então aquele único Deus, aquele Deus único, ele nas páginas do Novo Testamento, ele aparece no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo não é a mesma pessoa. E nem podemos, quando eu faço essa distinção, nem podemos imaginar o Pai como ser físico e o Espírito Santo como ser físico. O único que tabernaculou entre os homens é o Filho. O Espírito não tem corpo, mas ele está no Filho. O Pai nunca se incorporou, mas está no corpo do Filho. Por isso é que Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Não que o Pai tivesse se encarnado. O Filho que procedeu de Deus, o Eterno do Eterno, o Espírito do Espírito, Senhor do Senhor. Aquele que se encarnou chama-se Filho, não Pai. Mas o Pai, ele está no Filho, assim como o Espírito está no Filho. Ok, meus irmãos? Essa é a doutrina correta da Trindade, biblicamente falando. Hebreus 1,6. Eu quero ler para os senhores aqui. Para fecharmos. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Olha o que nos diz aqui sobre o Filho de Deus. Vamos ler aqui. Porém, quando Deus, e novamente ao introduzir, eu quero ler o versículo 5, que é melhor, acredito. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho, versículo 6. E outra citação que ele vai dizer, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Professor, mas aí não está falando do filho? Está sim. Se você ler lá em Deuteronômio 32, 43, o autor aqui faz uma citação segundo a Septuaginta. Olha o que diz em Deuteronômio 32, 43. Porque realmente na Bíblia hebraica você não vai encontrar essa expressão. E todos os anjos de Deus o adorem. Mas na Septuaginta você encontra.
Ó, Deuteronômio 32, 43, é o que diz? Exultai com ele, ó céus, adorem todos os filhos de Deus. Nações, exultai com seu povo e afirmem sua força todos os anjos de Deus, porque ele vinga o sangue dos seus servos e toma vingança dos seus adversários. Ele retribui aqueles que odeiam e purifica a terra do seu povo. Então, a citação que o autor faz quando diz todos os anjos de Deus o adorem, ele está tirando da versão dos 70, do texto grego. Ó, e adorem todos os filhos de Deus. Porque no texto hebraico não tem essa expressão. E adorem-no todos os filhos de Deus. No hebraico só tem desse jeito, que eu vou ler para os senhores aqui, o texto hebraico. Deuteronômio 32, 43, no texto hebraico. Olha como que diz o texto hebraico. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Veja que não existe a expressão e todos os anjos de Deus o adorem. O texto hebraico é apenas esse. Mas a Septuaginta, ela diz exatamente: exultai com ele, ó céus, adorem-no todos os filhos de Deus. Nações, exultai com seu povo e afirmem sua força todos os anjos de Deus. Então veja que o autor, quando ele diz aqui ó, em Hebreus, e novamente ao introduzir o primogênito do mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem, ele estava usando a Septuaginta, ok, queridos? Prossigamos aqui. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos fez ventos e a seus inimigos labaredas de fogo. Mas, acerca do filho, outra tradução, ó. Mas, acerca do filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Veja que ele está chamando claramente o filho de Deus, ó. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, aqui é o filho, ó, o teu Deus, aí ele se reporta ao pai, por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Aqui nós temos a Trindade. Que veja bem, quando ele diz, por isso, Deus, ele está se reportando ao filho. O teu Deus está se reportando ao pai. Te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Este óleo da alegria aqui é o Espírito Santo. Então nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou repetir. Mas acerca do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, ele vai citar outra citação acerca do Filho, olha. No princípio, Senhor, veja que ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento nós temos Deus chamado de Senhor, mas aqui ele está falando do Filho. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Aqui eu aproveito para refutar o testemunho de Jeová, que diz que Jesus Cristo não é apresentado no Novo Testamento como Criador. O testemunho de Jeová diz que Jesus Cristo é o mediador da criação, mas não é Criador. Mas aqui o autor está trazendo uma citação lá do Salmo, que fala do Senhor como Criador de todas as coisas, e para o autor, aos Hebreus, este Senhor, Criador de tudo, é Jesus Cristo. Olha o que ele diz. E ainda, no princípio, Senhor, e ele está falando de Jesus, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim, para sempre. Todos eles envelhecerão qual veste. Também, qual manto os enrolarás e, como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Então, meus irmãos, dos versículos 6 ao versículo 12, nós temos aqui várias citações extraídas do Antigo Testamento, que lá no Antigo Testamento, quando diz todos os anjos de Deus o adorem, ele está dizendo que os anjos devem adorar a Deus, ao Deus único, ao Senhor. E o autor, aos Hebreus, pega aquele Senhor único e vê nele Jesus Cristo. Aí nós temos aqui o Salmo 68 citado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Ora, ali no Antigo Testamento, que está falando de Deus, que tem um trono eterno, no entanto, o autor aqui diz que este Deus que tem um trono eterno é o Filho. Logo, o Filho é Deus. E aí o autor faz outra citação.
lá do Antigo Testamento, mostrando que o Senhor criou todas as coisas, criou os céus, a terra e tudo. Então, aquele Senhor, o Criador, para o autor aqui, aquele Senhor é Jesus Cristo. Então, como é que os testemunhos de Jeová vêm dizer que Cristo não é apresentado no Novo Testamento como o Criador e apenas como mediador da criação? Isso não procede, meus irmãos. Jesus aqui é apresentado não só como Deus, não só como Deus que é adorado pelos anjos, Hebreus 1:6, não só é apresentado como Deus que é ungido com o Espírito Santo pelo Pai, mas ele também é apresentado como o Senhor, o Criador de todas as coisas, queridos. Fecho aqui as minhas citações. Eu trouxe essas passagens porque elas são importantes e, para mim, elas mostram claramente que a Trindade é verdadeira. Se você gostou deste vídeo, querido, eu gostaria que você compartilhasse. Se você gostou, é sério, se você gostou, eu gostei, irmão, você tirou as minhas dúvidas. Compartilhe meu trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ok? Compartilhe este vídeo, eu lhe peço. Compartilhe o máximo que você puder, ok? Se você gostou mesmo deste vídeo, a ajuda que você vai me dar é compartilhando este vídeo, ok, queridos? Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre, agora e para todos sempre. Amém.